Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Vós ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Assim vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus, porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e faz cair a chuva sobre justos e injustos. Porque, se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos, que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sede perfeitos, como vosso Pai Celeste é perfeito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Com a autoridade de Filho de Deus, irmãos e irmãs, Jesus nos apresenta uma nova lei. Estamos no Sermão da Montanha. No Antigo Testamento, Moisés recebeu de Deus o dom da lei, a lei do Senhor, que ele depois apresenta para o povo de Israel. Os mandamentos de Deus, para que o povo de Israel pudesse viver como povo de Deus, pudesse viver como povo da aliança, pudesse ser um povo repleto da bênção de Deus e que também levasse às outras nações esta bênção do Senhor. Agora, no Novo Testamento, é Jesus, Palavra de Deus encarnada, quem nos dá uma nova lei. É a lei do amor, é a lei da graça, é a lei da salvação. É o Sermão da Montanha, por meio do qual Jesus faz questão de apresentar aos seus discípulos e discípulas um caminho que nos conduz à vida bem-aventurada, uma vida feliz, porque é uma vida cheia de Deus, uma vida feliz, porque é uma vida comprometida com a lei nova, com a lei do amor, uma vida comprometida com a lei da graça. Por isso Jesus, sem querer cancelar a antiga lei, Ele mesmo vai dizer: eu vim para dar-lhe pleno cumprimento. E esse pleno cumprimento se dá exatamente porque Jesus nos comunica a sua graça. Certamente, todos nós já fizemos a experiência de perceber que em situações muito concretas da nossa vida, percebemos como que os mandamentos de Deus são exigentes na sua prática, são exigentes. Mas diante das exigências dos mandamentos de Deus, todos nós
devemos recorrer à graça de Deus, que vem em socorro às nossas fraquezas, para que possamos colocar em prática os mandamentos do Senhor. A lei de Deus confirmada, a lei de Deus doada por Jesus Cristo, nosso Salvador. Jesus não veio para abolir a lei, mas para dar-lhe pleno cumprimento. E esse pleno cumprimento significa o auxílio de sua graça para que nós possamos, mesmo com as exigências da lei de Deus, dos mandamentos de Deus, para que nós possamos alegremente colocar em prática na nossa vida aquilo que o Senhor nos ensinou. Ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Diz agora Jesus: eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem, assim vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus. Não é simples colocar em prática o que Jesus nos ensina, não é verdade? Amar pessoas que nos incomodam, amar pessoas que nos caluniam, amar pessoas que despertam em nós sentimentos ruins, não é coisa simples. Mas é possível, por causa da graça de nosso Senhor. É importante que nós invoquemos. Sabemos que o Senhor derramou em nossos corações essa graça por meio do batismo. O Espírito Santo, ele sempre vem em socorro às nossas fraquezas, para que no dia a dia possamos viver com alegria a vocação batismal, o compromisso com o discipulado de Jesus Cristo. Mas é preciso invocar o Senhor, invocar a sua graça, que Ele venha em socorro às nossas fraquezas, para que realmente possamos ser filhos amados de Deus, para que possamos ser perfeitos como o Pai Celeste é perfeito, colocando em prática os mandamentos de Deus, os mandamentos de Jesus, por mais exigentes que sejam estes mandamentos. É Jesus, irmãos e irmãs, quem nos fala no Evangelho: amar os inimigos, rezar por aqueles que nos perseguem. Que assim seja na nossa vida, que assim seja na nossa caminhada, mas para isso recorramos à graça de Deus. Recorramos ao auxílio que o Espírito Santo nos dá sempre, sempre, para que realmente possamos ter uma vida abençoada, uma vida bem-aventurada e possamos espalhar pelo mundo afora essa vida nova, essa vida segundo Deus, esta vida bem-aventurada, de modo que outras tantas pessoas possam, tocadas pelo nosso testemunho, possam também viver como Jesus nos ensinou. Possam também renunciar a toda tentação de ódio, de vingança, de querer destruir o seu semelhante, porque é um inimigo, porque é um perseguidor, porque é um caluniador, para que também outros irmãos e irmãs possam se converter à graça de Deus e renunciar toda a tentação ao mal, toda a tentação à violência, toda a tentação ao pecado. É claro que nós não podemos, como discípulos e discípulas de Jesus, acumular o pecado em nossos corações. Não podemos acumular pecado sobre pecado. Por isso,
que nas situações conflitivas da nossa vida, nas situações conflitivas dos nossos relacionamentos, Jesus deixa bem claro a importância de nós vivermos o mandamento do amor por meio do perdão, da reconciliação, da intercessão, da oração por aqueles que são motivo, muitas vezes são motivos de nossos sentimentos mais ruins, de raiva, de ódio, de rancor, sentimentos de vingança. Pela graça de Deus, todos nós somos chamados a construir pontes e não muros. Como, por vezes, nos ensina o Santo Padre, o Papa Francisco. Quem é discípulo de Jesus, quem é discípula de Jesus, pela ação da graça de Deus, pelo socorro do Espírito do Senhor, faz questão de construir pontes e não muros. A primeira leitura desta Santa Missa, esse trecho do primeiro livro dos Reis, nos apresenta esta palavra dura do profeta Elias em relação aos pecados cometidos pelo rei Acabe e também pela sua esposa Jezabel. Palavras duras. Mas as palavras de Elias, do profeta, dizendo que diante dos pecados de Acabe, Acabe sofreria as consequências dos seus próprios pecados, isso depois se confirma com o ensinamento que o apóstolo São Paulo dá. Na carta aos Romanos, Paulo diz o seguinte: o salário do pecado é o quê? Não ouvi, o salário do pecado Nós, por muitas vezes na vida, sofremos as consequências dos pecados que cometemos. É claro que Deus é rico em misericórdia, está sempre pronto a nos perdoar, a partir do primeiro movimento de arrependimento que brota em nossos corações, quando infelizmente comprometemos o coração com o pecado. Primeiro movimento de arrependimento, o Senhor está pronto a nos perdoar, porque Ele é rico em misericórdia, mas o pecado é vingativo, gente. O pecado destrói a vida daquele que o comete. Mesmo que, pelo ato pecaminoso, por exemplo, o rei Acabe, ele foi cúmplice da morte de Nabô. E depois usurpou, roubou a vinha de Nabote. E o profeta Elias denuncia os pecados do rei Acabe, porque era um rei de Israel, deveria viver a sua vida segundo Deus, segundo a lei do Senhor. Mas não, pelo contrário, ainda levou o povo de Israel ao pecado da idolatria. E muitas vezes, seduzido pela perversidade da sua esposa, Jezabel. Ô mulher danada, Ave Maria. A mulher certamente ela contribui com a santificação do seu marido, mas quando ela é má, Ave Maria, sai de perto. Aí destrói tudo, marido, família, vai junto um monte de gente. Então o profeta, ele denuncia o pecado com muita veemência. Deus não castiga, minha gente, o pecador. Mas é o próprio pecado que nós cometemos que destrói a nossa própria vida. Por isso que São Paulo vai dizer, o salário do pecado é a morte. Não podemos acumular pecado sobre pecado. Pelo contrário,
se nós vivermos segundo a lei de Jesus, lei do amor, lei da graça, lei da vida nova, lei do Espírito, certamente seremos perfeitos como perfeito é o Pai Celeste. Seremos perfeitos na misericórdia, colocando em prática o mandamento do amor, também em forma de perdão, reconciliação, construindo pontes e não muros, promovendo no nosso mundo o reino de Deus, que é reino de paz, que é reino de amor, e não de vingança, e não de guerra, e não de ódio, e não de destruição. Por isso, nós recorremos aos sacramentos da Igreja, particularmente o sacramento da Eucaristia. Através do seu corpo e do seu sangue, Jesus nos concede a sua graça para que nós possamos viver na luz da lei do Senhor, na luz da lei do amor da vida nova, e assim contribuir com a transformação do nosso mundo pela graça de Deus. Invoquemos, irmãos e irmãs, o Espírito Santo para que possamos, com alegria, viver esta vida nova que Jesus já nos concedeu por sua Páscoa de morte e ressurreição. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.